Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Trinhas Podcast, nosso último episódio dessa temporada, mas a segunda temporada já está no forno. E para encerrar essa temporada com chave de ouro, estamos com duas convidadas excepcionais que transformaram suas vidas pessoais e profissionais em histórias inspiradoras. Se você já se perguntou como o poder de um ambiente pode impactar a sua vida profissional ou como a vida após os 50 pode ser uma vida repleta de novas realizações, de novas conquistas? Esse episódio é para você. Exatamente, Priscila. Hoje nós vamos ouvir histórias que mostram como que empreender e também se reinventar, a gente precisa de força, mas que essa força está dentro de cada um de nós. E nós queremos que hoje vocês terminem o episódio com aquele sentimento de eu também posso. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E vamos começar apresentando uma das nossas convidadas, Tamires Domingues, especialista em brand, que descobriu o poder da ambiência em uma comunidade como a nossa, inclusive, e a transformou e trouxe insights como alicerce do seu sucesso. Tamires, se apresenta, conta um pouco pra gente o que você faz, um pouco da sua trajetória. Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, inclusive, a oportunidade de estar aqui nesse meio mais uma vez. Eu sou Tamires Domingues, sou mineira, então realmente vocês vão perceber um sotaque um pouco mais puxado. E eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou amando o Rio. E hoje eu ensino mulheres a se posicionarem nas redes sociais de forma autêntica e de forma segura. E por quê, né? Eu estive num ambiente igual, né, à comunidade. E eu cheguei lá e tinham mulheres incríveis, maravilhosas, muito bem vestidas, que tinham uma imagem impecável. Mas no momento do pitch, elas não conseguiam o quê? Demonstrar o que elas faziam para o mundo. E aí, com toda a minha bagagem, eu falei, olha, eu consigo ajudar. Porque não é só a imagem, é além da imagem, que eu comunico, que é o branding, né? Que são todos os recursos ali que compõem uma imagem. E assim, eu tive esse insight dentro de uma comunidade. E também, ali naquela comunidade, eu tive a primeira vez, assim, que eu tive em um ambiente em que mulheres impulsionavam outras mulheres. Eu vim do mercado corporativo, e aí eu estava acostumada em que só cabia uma mulher ali numa alta gerência, e quando eu cheguei nesse ambiente eu entendi que era aquilo que eu queria. Eu queria impulsionar mais mulheres a crescerem, a subir uma, subir outra, e a gente criar esse novo ambiente, universo. Aí eu sou apaixonada com isso. Muito bom. E ao lado da Tamires está a Carla Cabral, que é arquiteta, urbanista, hoje também palestrante, que ensina mulheres, né, que estão chegando na fase da aposentadoria a se tornar líder de si e perceber que tem muito mais aí para viver, né, Carla? Pode se apresentar. Exatamente. Boa tarde a todas aí, muito prazer de estar aqui nesse podcast. Eu já tenho mais de 60 anos, e geralmente essa fase ela se confunde com a fase da aposentadoria, do encerramento da carreira. Acho bastante interessante o que a Tamires falou sobre a vida corporativa. A gente tem realmente toda essa trajetória numa determinada fase da vida. Aí chegamos na aposentadoria por volta dos 50, 60 anos e a gente pensa assim, acabou? Não, não acabou. Muito pelo contrário. Hoje a medicina nos leva a ter mais saúde, a viver mais, e a gente não foi preparada, pelo menos a minha geração, eu vejo por várias outras mulheres que também falam sobre isso, não foram preparadas para o que fazer depois dessa fase, depois da fase que trabalharam, tiveram a sua carreira, trabalharam, viveram, tiveram filhos, foram casadas ou ainda são casadas, têm os pais já mais idosos, em algum esquema de cuidado ou até já faleceram. Então, o meu objetivo hoje é inspirar mulheres com mais de 50, mais de 60, como eu, a se reinventarem a partir dessa idade. E isso é um movimento que já está acontecendo. 70% das mulheres com mais de 60 anos, isso é uma pesquisa, foi com dado comprovado, estão buscando uma nova carreira. Estão em transição de carreira.
Porque a gente chega na cidade e começa a pensar, não, eu quero mais, eu quero ter novas experiências. Peraí, eu já cumpri isso tudo e agora vamos olhar para trás. O que foi que eu deixei lá atrás e que eu não vivi, que eu posso viver hoje? E aí chega na minha história, né, da palestra. Eu, quando estava assim, alguns anos antes de me aposentar, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com tanta coisa que eu sei, tanta coisa que eu aprendi? Então, o meu objetivo é compartilhar conhecimento, que eu acho isso importantíssimo para as novas gerações. E, a partir disso, eu busquei as redes sociais, que é fácil a gente hoje se comunicar, ter o seu Instagram, YouTube, um LinkedIn, e, a partir disso, eu vi que palestrar seria também um caminho, uma opção. Então, hoje, eu palestro sobre a minha profissão, sobre a minha trajetória profissional, que eu sou arquiteta. Então, já palestrei sobre temas técnicos como empreendedorismo na arquitetura, gestão e outras áreas que eu trabalhei, porque eu fui servidora pública, então turismo, urbanismo, gestão de cidades. E tenho a minha palestra carro-chefe, que é a sutil arte de se adaptar às mudanças que jamais param, que é o que a gente vive hoje em dia, esse mundo de transformações exponenciais. E a nossa fase também é uma fase de mudanças. Mas isso a gente vai falar ao longo do episódio. Muito bom. Mas é muito bom, e você trouxe isso, né? Adaptar as novas mudanças. E vocês duas trazem isso na história de vocês, né? A Tamires, quando disse, eu vivi no mundo corporativo, então, de repente, aí eu falo até também um pouco de mim, que eu também cresci profissionalmente no mundo corporativo, e a gente sonha o quê? Com aquele cargo de ser diretora de empresa, mas a gente sabe, né? Aquilo tudo, mas de repente a gente vem pro empreendedorismo. Que também na nossa geração não tem essa pegada do empreender, né? A gente está aprendendo tudo agora. E você, justamente nessa adaptar a mudança após os 50. Então, assim, de 50, já trabalhei, mas não, eu ainda posso contribuir muito mais para a vida de outras mulheres. Que para muitas mulheres dos 50 a mais, acaba tendo aquela cabeça de que vou cuidar dos netos, vou descansar. Mas não, né? Não, e é um ponto que eu sei que você fala muito, Carla, que, pelo contrário, agora é o momento que você tem mais tempo para você se realizar, né? Aquilo que não conseguiu por conta da batida do dia a dia, de cuidar de família, de casa, de trabalhar, né? Então, é aí que é o momento, talvez, de se reinventar, né? E o que eu vejo é que existe até dentro de um curso que eu fiz, que eu estou sempre buscando cursos livres, sempre tentando me aprofundar, ter novos conhecimentos, que eu acho que o aprendizado contínuo ele é importantíssimo. E aí, num desses cursos, eu ouvi sobre o princípio da permanência em sociedade, que é ser útil. E eu percebi que muitas mulheres, mais ou menos da geração da minha mãe, até um pouco mais velhas que eu, que trabalharam comigo, e eu vi depois da aposentadoria, que fala assim, não quero saber de mais nada, agora eu quero ficar à toa, eu quero viajar, eu quero me divertir. Num determinado período, elas começam a perder assim, a noção de propósito, e que, na verdade, não se sentem mais útil. Isso leva a depressão, leva até a outras doenças. Então, ser útil é esse princípio de permanência na sociedade que eu acho que a gente tem que buscar sempre. Carla, eu acho assim, inclusive, que as crenças que existem, né, com o envelhecimento, vamos dizer assim, é que a mulher mais velha, ela acaba entrando nessa questão, nesse viés de inútil mesmo, né, em função de quê? Dessas crenças que foram geradas, né, a permanência da utilidade. E aí, quando a gente olha, às vezes, né, uma avó, a gente vai olhando aquelas gerações antigas que, para nossa cabeça, né, ela tá ali naquele momento de descanso, que ela vai se perdendo um pouco da sua identidade, né, e também vai se adaptando ali às questões da idade e trazer esse novo olhar para adaptabilidade, falando, é possível você fazer outras coisas, como também você pode ficar aí quietinha, descansando, não tem nada, né? Não tem problema nenhum. Claro. Desde que esteja dentro do que você acredita e não algo que alguém impôs para você. E aí, quando a gente fala um pouco sobre adaptabilidade, né? Eu nunca mudei tanto na minha vida. Eu mudei de lugar, estou no Rio. Eu mudei de cabelo, eu mudei de emprego. E eu falei, gente, o que é isso? E assim, eu só mudei porque eu
acredito na adaptabilidade, na questão da gente ali se adaptar ao meio. Mas a gente também não pode se adaptar a qualquer meio, porque tem algumas coisas que são intoleráveis. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a adaptabilidade. Por quê? Porque, às vezes, eu estou num lugar de injustiça, um lugar tóxico, e que foi o que aconteceu comigo, e eu falei, não, esse lugar não é mais para mim. Esse e eu mudar, não preciso me adaptar. Exato, esse eu não preciso me adaptar. E aí, enxergar que é possível se adaptar a um novo lugar, isso, para mim, foi, assim, a virada de chave. Eu acho que eu nunca tive tanta coragem na minha vida, igual eu estou tendo aí nessa fase. E aí, sim, a adaptabilidade realmente faz muito sentido e é uma habilidade que todos nós temos e que cada vez mais precisamos. Mas olha, na minha palestra eu falo justamente sobre essa questão de manter a essência. A gente se adapta mantendo a essência. Então, é por aí, pelo que você falou realmente. Se a gente está num ambiente de injustiça, num ambiente tóxico, ou o que for que a gente não tolera, realmente não é para gente. Mas, e nessa fase, eu acho que é uma coisa que é importante, em qualquer fase, tá? Mas é o autoconhecimento. Você saber quem é você, a sua essência, para onde você quer ir e conduzir sempre a sua vida, as suas atitudes na direção de onde você quer ir, através desse seu autoconhecimento, através dessa sua essência. Então, claro, a adaptabilidade tem um certo limite, óbvio, mas justamente essa dose da adaptabilidade, do autoconhecimento, mas é que a vida, ela muda muito. Né? Eu vivi um período do mundo que o mundo se transformou profundamente. Quando eu falo para minha filha muitas vezes, olha, quando eu era criança, o telefone tinha um móvelzinho do telefone. A gente sentava no móvelzinho do telefone para pegava o telefone, esperava dar sinal. Ai, não dá sinal. Ai, deu sinal. Aí discava, e deu ocupado, ligo depois. Não tinha como, preciso falar com você. Não tinha que tentar de novo, até dar linha, dar sinal, a pessoa atender. E aí você conversava. Eu, jovem, eu lembro, adolescente, que adorava um telefone, né? Todo mundo sempre gostou de um telefone, conversar com as amigas, etc. E uma vez na rua eu falei, ai meu Deus, por que a gente não tem um telefone para levar para a rua? Tinha que ter um telefone para levar para a rua. Porque a gente quer marcar um encontro. Tinha a história do Maracanã. A estátua do Bellini, gente, era uma loucura, porque todo mundo tinha que marcar um encontro na estátua do Bellini. Encostado, não tinha espaço para tanta gente que se encontrava no Maracanã, na estátua do Bellini. Hoje você compartilha a localização e se acha em qualquer lugar. É verdade. Não é? Então, é outro mundo, outro mundo. Eu vi toda essa mudança. Então, essa mudança a gente tinha que vir se adaptando. E daqui para frente, com certeza, vai continuar. Então, não é porque eu sou de uma geração que o telefone era fixo, né, que eu não vou me adaptar a um celular, à internet, ao que for e outras novidades que venham. Eu só tenho pena que eu tive essa ideia e outras pessoas foram lá e fizeram. Imagina se eu tivesse inventado. Devia ter patenteado. Essa é a minha pena hoje em dia, mas... Com certeza. E até falando de comunidade, né, que a Tamires iniciou, né, teve essa virada de chave. Quando você entrou para a comunidade, e isso também tem muito link com a questão disso, de você se conectar num ambiente onde você vai se identificar com as pessoas, com as crenças, né, com os valores, né, acho que isso tem muito, muito a ver. Você sentiu isso quando você entrou para essa comunidade, e você abriu isso para você, assim, não, é aqui que eu quero estar, tem a ver comigo? Sim. Primeiro eu tive medo, acho que isso acontece com a maioria das mulheres, porque eu fui sozinha. E aí, mas eu estava muito decidida em encontrar um caminho para minha transição. E aí, quando eu cheguei naquele espaço, né, que foi todo pensado, né, com tudo isso, eu me vi muito parecida com essas outras mulheres. E o que é mais engraçado, a gente não reunia para falar mal só do marido, para falar de roupa. Elas estavam falando de negócios, elas estavam falando sobre outras possibilidades, dos empregos que elas, né, geravam, a questão delas terem essa independência, essa oportunidade de escolher o que elas queriam. E aí eu me vi muito naquele espaço, porque tinha muito em linha com o que eu acredito. E outra questão também, que ela falou sobre o conhecimento, que a Carla falou, o conhecimento liberta. Então, eu vi naquele momento
que eu tinha muito mais para conhecer, eu tinha muito mais para aprender, eu tinha o que ensinar, mas ali aquele espaço com certeza me levou para um outro lugar que eu poderia me enxergar, porque eu só consigo sonhar quando eu vejo algum lugar que eu consiga estar. Até então eu não tinha conseguido ainda me enxergar sendo uma empreendedora. E aí quando eu cheguei ali e vi que era factível, cada uma dentro das suas, né, não é fácil, mas cada uma dentro ali das suas particularidades, que era muito mais possível, era muito mais comum do que eu imaginava. E aí eu consegui sonhar e consegui me enxergar naquele lugar. Esse é o poder do ambiente, né, meninas? Eu ia falar isso, é uma coisa que a gente fomenta muito, né, dentro da comunidade, poder do ambiente, porque você começa a conversar com mulheres sobre negócios, e você começa a ouvir histórias e tudo de pessoas que você pensa, caramba, é possível, e aí ali você se encontra, você se identifica, e aí você aprende, você ensina, e é isso que a gente fomenta ali. E não só é possível, né, na comunidade a gente vê muito também aquele... ela também está passando por isso, não sou só eu. Porque muitas vezes no empreendedorismo parece que as coisas só acontecem com a gente. A gente vê uma internet que tudo é perfeito, todo mundo está só crescendo e às vezes você se vê com um monte de dificuldades e dúvidas do que você tem que seguir agora e parece que é só com você. E na comunidade não. A gente, além de ter esses insights, além de poder compartilhar e crescer juntas, você vê que não é só você, né? Você não está sozinha passando por aquelas dificuldades, por aquelas dúvidas, né? Aquelas questões. Tem outras pessoas também passando. Isso é muito legal, né? Eu queria só acrescentar, acho que você tocou no assunto, que a questão desse ambiente, a gente se permitir ser vulnerável e aceitar também que a gente não sabe tudo. Então, eu vim desse ambiente corporativo, eu era gestora na parte financeira, um ambiente masculinizado. Eu sofri assédio moral durante 10 anos por uma mulher. E eu só soube que isso era assédio depois que eu estudei sobre assédio, ou seja, quando eu conheci o que era assédio. Então, na minha cabeça as mulheres não se ajudavam, elas se odiavam, né? Não tinha espaço para mais de uma mulher. E aí, quando a gente vai para esse ambiente em que a gente pode mostrar que, olha, eu tô tendo dificuldade nesse aqui, eu também tô passando por isso, nossa, com você também. Aqui, não tá todo mundo vendendo tanto assim, não. Assim, o buraco é um pouco mais embaixo ou não, ainda existe ali, né, alguma expectativa de crescimento. Eu já passei por isso, mas você vai passar por isso e faça isso. Faz assim. Esse ambiente de ser vulnerável, de ser autêntico e de se mostrar, me trouxe essa questão de que essas mulheres estão muito mais preparadas para colaborar. Então, esse ambiente também da questão de a gente ser vulnerável, ser autêntico e mostrar a vida real, fez muita diferença para mim naquela fase. Muito interessante. Pode falar. Não, essa questão da colaboração, né? Essa palavra é uma palavra muito forte e muito importante. E que essa colaboração ela devia existir também no ambiente de trabalho, né? Eu também passei por alguns percalços aí de assédio, de dificuldades, de invejas, de tudo isso, que são essas competições, né? Exato. E que, na verdade, todo mundo está ali trabalhando com um objetivo e que a colaboração ela deveria existir. E eu acho muito bacana que hoje em dia existam essas comunidades como a Trians, que une mulheres, que apoia mulheres, né? Essas mulheres que se apoiam mutuamente. Não à toa a gente tem tantas hashtags assim, né? Juntas somos mais fortes, uma puxa a outra, porque durante muito tempo a sociedade machista, verdade, incutiu na cabeça das mulheres que nós éramos competidoras umas com as outras. Mas não, nós somos mulheres que temos que apoiar mulheres para que elas possam crescer e se libertar de tantos... Não digo nem que eu, você, nós quatro aqui tenhamos traumas, mas a gente carrega uma história, uma crença né, de outras pessoas, né? De outras mulheres que vieram atrás da gente, que lutaram, que se empenharam para mudar a vida, né, das mulheres, como as que lutaram para que a gente pudesse votar, lutaram para que em 62 tivesse a lei que a mulher pudesse ter liberdade de crédito.
Imagina, a mulher não podia ter um cartão de crédito. Eu agora não sei se eu estou confundindo as datas, mas foi mais ou menos na mesma época, talvez na década de 70, que a mulher teve possibilidade de ter um cartão de crédito, de ter... ela não tinha credibilidade, o homem que tinha que ser, o marido se responsabilizar por ela, o pai, né? A mulher não tinha direito à herança. Então, olha quantas coisas que a gente foi conquistando ao longo da vida, mas essas histórias realmente traumatizam. Traumatizam quem está atrás da gente. E isso acaba vindo... impactando, né? Impactando a nossa história. E você trouxe um ponto anteriormente falando sobre o autoconhecimento, né? Que eu acho que ele é libertador. E a Tamires, nessa história, ela fala que ela passou 10 anos sofrendo um assédio e ela não sabia que era assédio. E às vezes a gente realmente não passa por situações que a gente depois... Nossa, então hoje eu sou assim porque é aquilo que eu vivi lá atrás. E o autoconhecimento, ele é libertador. Quando você começa a entender, então hoje... Duvido que ela passe tanto tempo sofrendo algum tipo de assédio. Ela já consegue identificar quando tem um assédio, né? Eu sempre falo que quando a gente, principalmente no empreender, eu acho que a gente trazer o autoconhecimento antes de qualquer coisa, antes da nossa técnica, antes de tudo, a gente vai se tornar uma empreendedora melhor. Não empreendedora, mas uma pessoa melhor, né? Sim. Também. E, Carla, o seu conceito de empreendedora de si é poderoso, né? Principalmente para as mulheres que estão vivendo aí nessa nova fase após os 50. Quando foi que você percebeu que a chave para essa fase da sua vida era liderar você mesma e que te motivou a compartilhar isso também com outras mulheres? Eu não sei dizer exatamente o momento da virada de chave. Da virada de chave. Olha, foi aqui nesse momento. Mas eu fui percebendo ao longo, assim, de um determinado momento da minha vida que eu era o meu produto, dá para entender? Entendeu? Que eu sou o meu produto. E eu sou aquela pessoa que... Vou até falar que se vem, assim, sou eu que... Você é a sua persona transformada. Eu sou a persona transformada, boa. Eu sou uma persona transformada, mas sou eu em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei... Então, eu sou... isso me empoderou até a partir do momento que eu trabalhei muito o meu autoconhecimento, eu trabalhei com análise, eu acho isso muito importante, foi muito importante para mim, para compreender várias coisas, para compreender essas histórias que se repetem, né, que você escuta dos pais, né, entender o que é assédio, entender o que eu tolero, o que eu não tolero, até que ponto... Então, tudo isso foi construindo essa nova Carla, que descobriu que eu sou eu, acima de tudo, em qualquer situação. Isso não quer dizer que eu sou eu e acabou, não vou cuidar de ninguém, não vou viver, não vou ser responsável por ninguém. Não. A vida é um compartilhar o tempo todo, é um compartilhar se você tem um companheiro, se você tem filhos, cuidar dos filhos, essa troca, se você está numa comunidade, trocar informações, o compartilhar ele existe, mas a gente, a partir do que a gente quer, do que a gente é que tem que escolher o que a gente quer. Não sei se eu estou sendo muito clara, mas é isso. Entendeu? A gente tem... o que a gente falou antes. Porque muitas vezes a gente sabe o que quer, mas a gente não faz o que quer por medo de julgamento, por medo de coisas que colocaram que é o certo. Isso. E por que é o certo? Aquilo que falam que é o certo. E acredito que a Carla também quis dizer uma coisa que é muito importante, essa questão do autoconhecimento. Ela fala, eu sou eu, tô vendo uma autoestima elevadíssima. Porque às vezes a gente fala assim, autoconhecimento. Mas quanto eu não confio em mim mesma, né, que é a autoestima, é quanto eu me estimo, quanto eu vejo valor em mim, eu não consigo bancar esse eu sou eu. Exatamente. E eu falo isso porque, assim, branding, às vezes a gente fala assim, eu quero me diferenciar, eu quero ser uma pessoa diferente nas redes sociais, tá todo mundo muito igual. E a única coisa que na minha mentoria, a primeira coisa que eu faço eu resgato a sua história, porque não tem ninguém igual a você. Então, a sua maior diferenciação é o quê? É ser você. E dentro da sua história, né, dentro dos seus acontecimentos e experiências, você criou o seu produto. E aí eu falo que
o seu cliente, né, ele precisa te enxergar como a persona transformada. Então, você tem que ser o que você vende, que é o que a Carla faz. Né? Muito obrigada. Eles conseguiu responder. Exatamente. Exatamente. E eu falo muito isso dentro do meu trabalho, a Carla sabe bem, que eu sempre tento trazer histórias, né, nos conteúdos dos clientes, trazer essa essência. Que eu falo exatamente isso. O que vai diferenciar hoje no mercado digital é a sua história, é a sua essência. A forma que você fala, o que você pensa, seus valores, a sua história, né, as suas vulnerabilidades, as suas conquistas. Isso vai moldando a gente. E é isso que vai ser o diferencial, né? Porque teve um momento da minha vida, por conta da minha própria história, em que eu queria agradar todo mundo, né? E tem até aquela máxima, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. E era o que acabava acontecendo. E eu ficava sempre numa situação difícil, falava, poxa, gente, eu sou tão legal, por que aconteceu isso comigo? Eu tento ser tão legal. Mas é por aí, entendeu? E aí, a partir disso, eu fui começando a ver quais eram realmente os meus valores, quais eram as minhas características. Dentro dessas características, claro, tem as qualidades e tem até aquelas coisas que a gente não consegue lidar direito, e aí a gente vai tentando melhorar como pessoa, como ser humano naquela situação. Muito legal. A gente fala um pouquinho aí, você trouxe o brand, né, que é sobre essa construção de marca, também de identidade, né, você trouxe até aí como você faz na sua mentoria, e queria entender um pouquinho também de você, Tamires, qual foi o seu maior desafio ao construir não só a sua marca pessoal, mas também entender o seu papel dentro desse universo do empreendedorismo, você que passou aí por essa transição também do corporativo para o empreender. Eu sempre gostei de desenvolver pessoas, então eu sabia que estaria nesse meio, assim, a questão de você empreender é você fazer sempre algo para alguém, é construção, né, ali é tentar fazer algo para solucionar a dor de uma pessoa. Então, quando eu desenvolvia pessoas, eu solucionava dores delas. Então, quando eu criei esse produto, né, que eu tive esse insight, inclusive, que depois ele foi refinando, porque a gente nunca está satisfeito, né, a gente está sempre estudando, eu entendi, assim, que a criação desse produto, uma das coisas mais difíceis, assim, de dificuldades que eu tive no momento dessa transição da cabeça da CLT para a cabeça do empreendedor sou eu sozinha. Eu não tinha mais time, eu liderava um time de 14 pessoas, então se eu quisesse fazer ali uma captação de um lead, era eu. Então se eu tinha que fazer o atendimento, eu tinha que fazer a estratégia, eu tinha que fazer o operacional. E aí também quando a gente começa ali a escolher outras pessoas para nos ajudar no nosso negócio, a gente acaba caindo naquela questão da gestão de pessoas, da exigência nossa, não ter a mesma cultura, não enxerga, enfim, a gente acaba caindo até mesmo um pouquinho no CLT, que é as dificuldades que eu tinha lá como gestora, né? Mas assim, falando do empreendedor, esses grandes desafios que eu tive, acho que foi essa questão de estar sozinha, de às vezes sentir que o processo não é rápido igual todo mundo vende. Então, é o processo. Não é rápido, gente. Não é rápido. Não. E a gente começar a enxergar, assim, que só depende de você. E se você não quer mais que eu, você não merece ter. Então, eu tinha que querer o tempo inteiro o meu negócio para poder fazer ele virar. Então, acho que essa é a grande diferença, porque no CLT, às vezes, não dependia um pouco de mim, eu tinha ali. Agora, o meu depende totalmente de mim. Então, essa acho que foi a virada, assim, a diferença, assim. Você trouxe 2 pontos aí que acho que é a dor muito grande do empreendedorismo, né? Esse se sentir sozinha, né? Muitas mulheres empreendedoras se sentem sozinha, e o processo. Existe um processo. E hoje, eu acho que, principalmente quando a gente fala do empreendedorismo digital, as coisas estão muito rápidas, as pessoas acham que as coisas são muito rápidas. Então, vem essas vendas dos grandes players e tal. Eu até falei isso em outro episódio. 6 em 7, ele existe. Você pode faturar 6 em 7, mas e o backstage por trás? Não foi em 6 dias que um produto foi construído. Não foi em 6 dias que um produto foi para o mundo. Não foi em 6 dias que toda a estratégia foi lançada. E muita gente não entende isso. Eu acho que o grande feeling também é você entender esse processo, ser apaixonada por processo, se cercar de pessoas que vão te incentivar, vão te motivar, porque foi o que você disse, não é fácil.
é difícil, mas é possível. E depende 100% de você, né? Então, eu acho que é aquela frase, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, a gente pode sim, a gente vai conseguir, só que existe um processo e a gente precisa ter calma, resiliência e passar por esse processo. Aproveitar o processo. Curtir o processo. Aproveitar e ser apaixonada pelo processo. Até porque dentro do processo existem pequenas conquistas que você vai tendo, né? E aí é preciso enxergar essas pequenas conquistas, senão a gente só fica esperando aquela conquista maior, que é, entre aspas, o final. Que é aquilo, né, o objetivo maior, o sonho enorme. Mas até chegar ali, você vai curtindo o processo, vai enxergando essas pequenas conquistas e aprendendo com os desafios, né? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei fantástica, que é: tem hora que você sustenta o seu sonho. Tem hora que o sonho é que te sustenta. Então a gente precisa ver assim, que fase que eu tô, né? E aí, mais ou menos, é verdade. E acalmar o coração. É verdade. Bom, Carla, falando sobre ser líder de si, mais uma vez aqui, você teve obstáculos emocionais ou sociais que talvez te impediram de se tornar líder de si? Você teve alguma dificuldade em relação a isso? Bom, eu acho que o grande desafio para a gente ser líder de si, na minha idade, é o etarismo. Vamos falar por aí, começar por aí, né? Porque existe um preconceito muito grande em relação às pessoas mais velhas. Mas, na verdade, o meu processo, eu não tive nenhum outro tipo de impedimento. Foi uma coisa tão interna minha e que eu fui construindo e que assim, as dificuldades que eu encontrei, elas faziam parte do processo. Sim. Superar essas dificuldades fazia parte dessa construção de ser líder de mim. Né? E ser líder de si, vou de novo enfatizar, não é fazer o que quer pura e simplesmente, é entender o que precisa ser feito, o que você precisa fazer. Né? Muitas vezes você deixa de fazer, claro, alguma coisa que você gostaria de fazer, porque você está num contexto de vida que te impede de fazer aquilo e entender, não, é isso. Não é o momento, às vezes. Não é o momento, eu preciso dar atenção para uma outra coisa, porque num determinado momento eu escolhi, por exemplo, ser mãe, então hoje eu quero fazer uma determinada coisa, mas o fato de ser mãe pode me impedir, mas é isso, eu escolhi lá atrás ser mãe, então nesse momento aquilo é a minha vida, aquilo sou eu também. Né? Então é essa mescla de funções e de emoções que a gente tem que entender e trabalhar e escolher. Né? Escolher. Agora, é claro, tem momentos ali que vão te pressionar e se aquilo ali não tá legal para você, saber dizer não. Saber dizer não, que é o mais importante. E tem uma frase ótima, né? Dizer não vai fazer de você uma pessoa ruim. Exato. Né? Ela vai fazer de você uma pessoa fiel a você mesmo. Sim. Exatamente. E dizer não, às vezes, é tão difícil. Mas eu também aprendi muito isso, né? Eu tive uma dificuldade enorme de dizer não, mas acho que dizer não é você dizer sim pra você mesmo. Quando você diz não pro outro, você tá dizendo sim pra você mesmo, né? E foi o que você disse, né? Depende da gente ali, de você. Ser líder de você não é bancar tudo aquilo, mas sim no sentido de eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, se você tem que fazer o que precisa ser feito pra você, dizer não pro outro tem que ser uma prioridade ali, porque você vai estar dizendo sim pra você, né? E, Tamires, aqui a gente tem muitas mulheres, né, que estão escutando a gente, né, e que podem, às vezes, muita gente se sente diferente em fases da vida. E o que você diria para quem está buscando hoje um caminho dentro do empreendedorismo, mas ainda não encontrou ali o seu propósito? Olha, eu diria que empreender não é para todo mundo. Que acho que acabou virando meio que uma modinha, né? Tem pessoas que, eu tenho que empreender para ganhar mais e tudo. E não é, gente. Se você não tem um perfil para empreender, não faça. Agora, se algo dentro de si te leva para esse lugar, né? Eu falo que se Deus
colocou esse sonho no seu coração, investiga. Porque ele não deixa sonhar com aquilo que a gente não possa realizar. E é assim, e tem que ter preparo, não é aquela questão, vai com tudo mesmo, vai com medo, bota a fralda e vai com medo mesmo. Não, gente, é assim, não, né? Essa eu nunca tinha ouvido, Tá com medo, bota a fralda e vai. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Fralda, não. Então assim, eu gosto de falar que não, gente, precisa de preparação, precisa dessa questão emocional, do autoconhecimento, e claro que precisa de coragem, porque também se a gente espera ficar tudo muito perfeito, né, acaba que a gente não faz. No meu caso, a minha transição, o meu insight, ele foi ali, mas ele foi acontecendo ao longo do tempo, foi o que a Carla falou, eu não lembro quando foi, mas o meu foi aos poucos, a virada de chave foi ali. Mas eu comecei a me movimentar, eu comecei a estudar onde eu poderia, comecei a estudar sobre empreendedorismo. Eu fiquei durante 1 ano de carreira múltipla, ou seja, eu estava na CLT, empreendia por fora, e aí chega uma hora que você não dá conta. E aí eu tive que decidir. Qual fazia mais sentido? Você acha que eu decidi logo de cara assim, vou empreender? Claro que não, eu tinha o meu salário, eu tinha todas as minhas coisas, a minha estabilidade, né? Mas os próprios movimentos foram fazendo com que eu tomasse essa decisão consciente. Então, eu tinha um planejamento financeiro. Por quê? Porque cada um vai ter as suas dificuldades. Então, quando a gente vai para esse meio, por esse novo, tanto pode dar muito bom, como também pode dar um pouco ruim. Então, quando eu comecei a empreender, eu aprendi novamente a trabalhar de uma forma que eu não conhecia. E aí, eu visitei lugares e sombras que, para mim, já tinham sido curadas. E, às vezes, elas não estavam tão curadas. Mas aí, eu fui também, né, fazendo meu baú da confiança, falando, olha, lembra isso? Você já venceu isso. E assim eu fui fazendo. Então, assim, é uma construção. E aí, se eu puder falar para você, faça o que você quer. Se aquilo realmente está martelando na sua cabeça, investiga, se prepare e dê o próximo passo. E esteja com pessoas também que te estimulem. O meu marido, em especial, ele é um cara que acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, estar com essa pessoa fez com que eu acreditasse nesse sonho mais do que eu. E aí, quando eu falava assim, acho que não vou mais não, tava ele lá atrás. Eu falei, não, é isso mesmo. No fundo, eu queria. E aí, eu precisava dele falar assim, olha, se der ruim, eu tô com você, porque assim, na minha cabeça não pode dar ruim. Mas quando ele fala, se der ruim, eu estou com você, a gente se sente um pouco mais confiante. Então, se cerque das pessoas certas, que confiam em você, que você também confia nelas, não é qualquer pessoa, né? Que você vai compartilhar os sonhos do seu coração. Siga o seu coração, faça terapia e se prepare. Olha, eu acho muito interessante. Você falou da pessoa que está do seu lado te estimular. Mas também tem muitas vezes que a pessoa não estimula. E não é por maldade. É porque aquela pessoa também tem suas crenças, né? Também tem sua história, tem a história da sua família. Então, para ela, às vezes, ela não consegue enxergar aquilo que você está enxergando. Então, a gente também tem que entender essa pessoa. Se a gente acredita no nosso sonho, vai em frente. Vai em frente, mesmo que, de repente, alguém dentro da sua casa que você acreditava que, essa pessoa tinha que me apoiar. Não, é essa pessoa que não vai te apoiar. Não foi o meu caso. Eu até digo que o meu marido, ele era muito interessante, que ele sempre falou assim, olha, eu não sei onde você vai chegar, mas em algum lugar você vai chegar. Ele fala nessa frase sempre para mim. Quer dizer, ele nunca falou, não vai fazer, faz o que você quiser também. Mas eu tenho pessoas próximas, amigas, que fazem pouco. Fazem pouco. Eu tô na internet, que eu tô gravando vídeo, blogueirinha e tudo mais. Fazem pouco. Entendeu? Mas... Uma das questões que as mulheres que chegam para mim, que a gente faz, né, esse trabalho aí de impulsioná-las, né? Aí elas falam, fulana me chamou de blogueirinha. Eu vou parecer arrogante quando eu falo do meu trabalho. Aí eu falo sempre o seguinte, tem gente que vai te achar arrogante. Essa é a pessoa que não vai comprar de você. Não se preocupe com ela, mas tem gente que vai te achar necessária, ou seja, uma mulher
que ela quer vislumbrar, né? Umas 50 mais, 60 mais, que quer ali, se sente útil, não quer fazer, né? Não quer somente descansar, ela quer desbravar, quer fazer algo que às vezes ela nunca fez, sabendo que a qualidade, expectativa de vida aumentou. Quando ela vê os seus stories, quando ela vê o seu conteúdo, você está sendo necessária. Mas aquela amiga que não tem as mesmas perspectivas de vida, pode ser que ela te ache arrogante, blogueirinha, e a gente não tem que se preocupar com ela, né? Exatamente. Não, exatamente. É aquilo que eu falei, né? Que a pessoa, por alguma razão da história dela, da vida dela, não está enxergando aquilo que eu estou enxergando, que você está enxergando. E se expor nas redes sociais é uma exposição. Exato. Porque é como se a gente abre um story, né? Às vezes é como se tivesse uma sala cheia de 300 pessoas ali te enxergando. E aí qualquer coisa que você pode falar ali, você está sendo muito mais vista. Mas se a gente olha também por um lado, a gente consegue levar a nossa mensagem para muito mais pessoas, que antes era muito difícil, né? Que era as mídias pagas e tudo mais. Mas estar nesse ambiente de exposição é algo também que a gente se cobra muito, né? E eu acredito que até mesmo essas críticas do outro, às vezes é muito mais de um lugar dele que nem ele teria essa coragem. Eu acho que eles também nos enxergam de forma corajosa. E eu gosto de falar também que quanto mais eu julgo o outro, mais eu acho que eu vou ser julgada. Então, essas pessoas às vezes até nos admiram, mas nem conseguem dizer sobre a admiração que elas possuem pela nossa pessoa, pela nossa coragem. Mas foi o que você disse, cerque de pessoas que te impulsionam, né, que te motiva. E a Carla trouxe, nem todos os maridos realmente, né, que são as pessoas mais próximas ali, vai motivar. Eu também fui motivada pelo meu marido, eu também tô nesse lugar de, às vezes ele acredita muito mais em mim do que eu mesma. Então, ele que vai, eu vou, porque eu sei que tô com ele, que ele tá comigo. Mas nem todas as pessoas têm essa presa dentro de casa. Mas eu acho que quando você não tem dentro de casa, é entender o motivo. Também acredito muito nisso, né? Tipo assim, a pessoa tem ali as crenças dele, tem outra bagagem de vida. Então, entender isso, né? E entender que, já que eu não tenho aqui, peraí, eu posso estar com outras mulheres que vão me motivar para que isso não seja... Porque o dia que a gente tá mal, e se a gente tem uma pessoa do nosso lado que não... A gente desiste. Isso é a importância da comunidade, exatamente. Essa é a importância da comunidade. E muitas vezes o próprio companheiro, a pessoa que está próxima, apoia porque gosta da gente, quer ver a gente feliz, mas muitas vezes, se a gente vai dividir alguma coisa, olha, eu não sei se eu faço assim, se eu faço aquilo, não entende. Então, muitas vezes, quando eu conheci a Flávia, busquei a Flávia, foi porque eu precisava de um apoio de social media, porque eu sei fazer post para botar no Instagram, sei fazer, eu sei entrar lá no programinha, fazer o post e postar. Eu sei gravar vídeo, editar vídeo, sei também. Mas primeiro, a gente não pode fazer tudo, porque a gente não vai ser maravilhosa em tudo. Exatamente. Né? A gente não é especialista em tudo. E a gente precisa dividir com alguém que tenha esse conhecimento, essa especialização, até para nos ajudar a nos impulsionar. Então, assim, a gente sempre... E também tem que entender isso, né? Quando a gente está empreendendo, que a gente não tem talento para tudo. A gente pode até saber fazer, mas não é tudo que a gente vai saber fazer. Então, a gente precisa de alguém que nos ajude também, né? Ou seja, nos ajude, nos leve para outro nível. O meu marido também me apoia muito, é exatamente igual vocês. Quando começa a desmotivar ali, ele vem, até porque ele é empresário, ele entende, ele sabe muito, né, o que eu passo, mas cai muito na questão de que ele não trabalha com digital. Então, tem certas coisas né, que ele não entende, assim, porque o digital tem umas coisas diferentes. E aí, teve uma certa fase que eu sentia falta de conversar com alguém sobre o empreender no digital. Aí foi aí que eu entrei para uma comunidade também. Que eu sentia falta de conversar com pessoas que viviam o digital, que ele não vive, né? O empreendedorismo dele, né? As empresas dele até tem Instagram, enfim, mas não vivem do digital, e é diferente. Então, é muito bom a gente realmente ter esse espaço onde a gente vai conversar com pessoas que vão entender o que a gente está passando, né? E, Carla, eu queria que você falasse para as pessoas, desse não uma dica, né? Mas falar para as pessoas que acham que já está tarde demais, que já passou a fase de recomeçar,
que você diria para essas pessoas? Eu diria que a vida é agora. Né? Não existe isso de já está tarde. Hoje você é mais novo que amanhã. Então, hoje é o dia de começar. É claro, óbvio, que tem certas coisas que a gente vai ter mais dificuldade para fazer. Eu, por exemplo, fui ginasta na minha adolescência. Eu fiz ginástica rítmica com fita, bola. Né? Legal. Hoje em dia eu posso até voltar para fazer apresentação num grupo master. E lá vem as mocinhas lá fazendo. Né? É lógico que vão ter algumas coisas que eu não vou mais poder fazer, que eu não vou mais conseguir fazer, mas eu vou fazer. Se eu quiser, eu vou fazer. E eu sei que eu vou ter uma limitação, mas eu vou estar ali satisfeita dentro da minha limitação. Aí não precisa voltar a ser ginasta, né? Mas existem mulheres que até hoje, a gente tem, se você procurar na internet, tem, acho que é uma alemã que até hoje faz ginástica. Sim. E tudo manteve, e outros casos. Tem mulheres que começam nessa idade, por uma questão de saúde, a fazer musculação e acabam virando bodybuilder, ou mais, pelo menos melhores do que já foram, em termos de corpo. Não é só corpo, mas é corpo-cabeça, né? Eu acho que tudo isso... Então, acho que é tentar, é fazer, é ir lá e fazer, é curtir o processo, é se divertir, é experimentar, fazer uma coisa nova. Hoje eu postei uma história, olha, eu vou lá fazer uma coisa nova. Vou fazer um podcast, vou ser entrevistado no podcast pela primeira vez. Eu estou aqui pela primeira vez. E é tão legal fazer uma coisa pela primeira vez, né? É muito legal. É muito legal. Então é isso, gente. Se joga, porque é o momento. Sempre é o momento. Tá com vontade? É o momento. Exato. Vai lá, mede as possibilidades, né? Porque às vezes você quer dar a volta ao mundo e não tem recurso. Mas você não precisa dar a volta ao mundo. Eu quero passear, quero conhecer coisas. Tem tanta coisa na sua cidade que você, de repente, pode conhecer. Né? Você não tem o recurso para viajar, mas você pode fazer passeios curtos em cidades próximas. Você está viajando, você está conhecendo, você está vendo outros mundos, outras coisas. Então, sempre tem uma possibilidade. É verdade. Quebrando aí o mito de é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Exatamente. Tamires, todos nós, né, temos momentos que guardamos com carinho. Algo que mudou quem somos. Qual foi o momento pessoal, fora do trabalho, que mudou a sua forma de ver o mundo ao seu redor? O falecimento da minha mãe. O falecimento da minha mãe me trouxe uma nova perspectiva de vida. Eu estava num relacionamento abusivo, e aí minha mãe faleceu de forma repentina, e ali eu parei e falei, cara, a vida é muito mais que isso. E aí eu comecei a enxergar coisas que eu não havia enxergado. E a minha mãe me ensinou tudo que eu sei, cada vez mais eu pareço com ela, eu fico muito feliz, até a parte assim ruim, que ela fez tudo tentando acertar. Ela ensinou os filhos a serem medrosos com muita eficiência. E eu falo que, assim, ter esse medo muito grande, ele me ajudou em muitas coisas, porque eu sempre, né, tinha ali um pezinho para trás, né? Só que ele também atrapalhou um pouco. E eu jamais vou culpar, porque era o que ela queria fazer ali de melhor pra gente, querer, né, nos colocar ali debaixo das asas dela. Mas aí me ensinou muito, que eu acho que aí junta muito com o meu trabalho. A minha mãe tinha muito medo do que os outros iam pensar sobre ela. E aí quando ela faleceu, ou seja, o que falaram dela, assim? Ela viveu a vida inteira pensando que o outro ia falar dela. Será que ela viveu em plenitude? Tenho certeza que ela está ao lado do pai, reinando, mas isso foi o meu grande aprendizado. Que aí eu parei e falei assim, gente, a vida é agora, a gente vai embora. Tem gente que vai lembrar, tem gente que a vida super continua. Mas e aí? O que eu vou fazer dessa vida? O que as pessoas realmente vão entender sobre mim? Será que a opinião delas realmente é maior do que a minha própria missão? E aí foi o falecimento da minha mãe, com certeza, que hoje é uma saudade muito gostosa. Foi muito difícil, mas com certeza, assim, me tornou uma mulher muito mais corajosa, confiante e admiradora pela mulher que ela foi. Sensacional. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu fiquei até emocionada. Eu segurei. Eu também. Não, por quê? Porque minha mãe também morreu de repente.
E você perguntou quando foi minha virada de chave, né? Não foi quando a minha mãe morreu. Realmente não foi. Eu acho que foi um baque muito forte. Foi um momento muito difícil na minha vida. Meu pai já tinha falecido antes, mas ele faleceu doente. Então, quando você vê uma pessoa doente ali, sofrendo, você também sofre. Vai se preparando. Mas você fala assim, pelo menos ele descansou. Sofre também, mas tem outro... A minha mãe morreu de repente também. Em consequência de um tombo. Ela caiu, bateu com a cabeça e... A minha foi o tombo, quebrou a perna. Morreu voltando da cirurgia em casa. Pois é horrível, porque é uma história bem parecida. Ela bateu com a cabeça, levantou, foi para o hospital, ficou bem, mas eu acho que ele já tinha identificado que ela estava com sangramento e passou um tempo, ela entrou em coma e faleceu. Teve morte cerebral, faleceu. Bom, e aí realmente foi um baque muito grande para mim, para minha irmã, para minha filha. Foi foi difícil. E eu também analisei muito a vida da minha mãe. Curioso, né? Que é uma mulher de uma outra geração, uma mulher que não trabalhou, uma mulher que cuidou dos filhos, uma mulher também que tinha muito medo, uma mulher que sempre esperava. Vai ter um momento certo. Mas nunca tinha esse momento certo, né? Porque o momento certo também a gente constrói. Né? Então tem histórias ótimas da minha mãe, mas daria um outro podcast, né? Não vou trazer aqui agora, mas que me fizeram pensar sobre isso também. Né? Que o momento é agora, né? Então isso complementa a minha resposta anterior. É agora. Exatamente. E bom, você que está assistindo já está vendo que esse episódio está sendo um episódio de peso, histórias incríveis para conectar. Então compartilha esse episódio com mais empreendedoras para que elas possam ser impactadas pelas histórias que estão sendo contadas aqui hoje. Vai para o próximo bloco? Não. Ou a gente continua aqui? Tá bom. Carla, se pudesse dar um conselho para a Carla de 30 anos, o que você diria para ela sobre o futuro que aguardava após os 50? Calma, menos ansiedade. Porque eu era muito ansiosa. Muito ansiosa. E isso eu acho que isso atrapalha muito a vida, né? Atrapalha muito. Isso não é querer fazer a coisa agora. Isso é diferente de ansiedade, né? Ansiedade é você viver pensando, ai meu Deus, se eu não fizer isso agora, o que vai acontecer? Porque isso vai acontecer. Aí você fica tão preocupada com aquilo, com o futuro, daquela decisão, que você acaba não decidindo nada, ou se atrapalhando e sofrendo com o futuro, né? E às vezes ficando paralisada. E eu acho que eu diria isso, menos ansiedade, calma, que no final dá tudo certo. Esse conselho nem é pra Carla de 30 anos, não, é pra todo mundo Pra agora. Mas eu diria isso pra ela, né? Pegaria ela no colo, botaria aqui sentadinha. Senta aqui, Carla, olha, calma. Muito bom. Tamires, quando você não tá, né, só dentro do mundo do brand, do empreendedorismo, o que a Tamires gosta de fazer? Qual a atividade que ela gosta de fazer que dá energia para superar os dias, né, desafios dentro do empreender? Comer. Muito bom. Muito bom. Mas assim, amo comer, claro. Taurina? Eu sou meu ascendente em touro. Sou canceriana e ascendente em touro. Então, ou seja, boa de garfo. Minha avó falava assim, essa menina alimenta bem, né? É isso mesmo. Mas assim, comer. Eu gosto muito de comer, de estar à mesa com minha família, com meu marido, com seja lá o que for, assim. Essa comida, ela me leva para um lugar afetivo. Mineira. Mineira. Então, a gente come muito mesmo. Gosto de fazer exercícios físicos, isso me reconecta, né? Assim, tem dia que eu não quero treinar, mas quando eu vou, eu fico muito feliz de estar lá. Gosto também de fazer orações, assim, isso me conecta muito comigo. Vem muito dos ensinamentos da minha mãe, dessa questão, né, da espiritualidade, de acreditar em Deus, no universo, seja lá o que for. Então, eu acredito nisso, em energia. Então, isso são coisas que me reconectam, assim. Fazer exercício, comer bastante, estar com quem eu amo e pedir proteção divina, com certeza. Muito bom. Comer também. Esses dias me perguntaram alguma coisa
também o que eu gostava de fazer nas minhas horas vagas. Eu falei, bons restaurantes. Teve algum episódio que a gente também perguntou, eu falei, eu adoro. Aí falaram praia. Aí eu falei, gente, eu gosto de tomar um café, de comer um doce. Já reparei pelos seus stories. Eu adoro praia, mas o que me relaxa é isso. Carla, para as mulheres que se aproximam da aposentadoria e ainda têm receio sobre o que virá, qual é o primeiro passo que elas podem dar para se reconectar com seus próprios desejos e aspirações? Olha, começar a pensar sobre a sua história. Né? Sua história, as suas realizações, o que ficou para trás, o que elas aprenderam e gostaram. É um pouco até o que eu digo para minha filha, assim, o que eu vou fazer quando acabar a faculdade? Olha, pensa e veja assim, o que você olhou na faculdade, o que você mais gostou, o que você se identificava com a matéria, etc. Então é isso, acho que só que é diferente porque é uma história de vida, né? É uma história de vida que acho que começa até antes de você estar trabalhando. Né? É o que você sonhou lá na sua adolescência e será que você realizou aquilo tudo? Né? E se aquilo ainda faz sentido, porque também tem isso, né? A gente muda. Então é você olhar para trás, pensar a sua história, pensar o que você realizou, ser feliz pelas realizações, né? Ser grata pela sua história, feliz pelas suas realizações e pensar o que faltou ali, que de repente agora seria interessante você se reinventar e experimentar aquilo. Seja o que for, experimentar aquilo, porque sei lá, a gente já cumpriu uma história, agora recomeça outra. Muito bom, recomeça outra, porque não parou ali, né, Carla? Não parou. Recomeça outra. Muito bom. Tamires, se você pudesse indicar um livro que mudou a sua vida, qual você indicaria? Que difícil. Deixa eu ver, pensar assim. O nome dele tá me fugindo agora. Mas assim, eu acho que a arte de se curar, alguma coisa assim. Você pode curar a sua vida. Esse. Acho que esse livro, ele realmente me mostrou a questão da gente olhar para nossas crenças limitantes e aprender a se curar. E a gente mesmo se curar, você ser seu próprio terapeuta. E aí a gente começar a investigar dentro da gente, essas crenças vieram de onde, o porquê, alguém colocou em você. E aí de forma muito prática, ele te ensina isso. E é super útil, porque eu uso para mim, eu uso com as minhas mentoradas, eu uso com meu marido, acho que eu sou um pouco terapeuta, sabe? E aí, assim, eu sempre começo a investigar. Então, esse livro, assim, foi fantástico para eu poder me conhecer e também quebrar um pouco dessas crenças, assim, de uma forma prática e também direcionada, né, gente, por um terapeuta. E também, se a gente não se conhece, a gente não tá bem, a gente não vai ajudar o outro, né? Exatamente. Por isso que tem que começar aqui por nós, né, primeiro. Bom, estamos chegando ao fim dessa temporada, desse bate-papo incrível também. Bom, eu gostaria que cada um de vocês, né, deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, especialmente para aquelas que estão em busca de um novo rumo, de uma nova inspiração. Quem começa? Carla? Eu acho que a gente já falou aqui bastante sobre isso, né? Então eu vou enfatizar para as pessoas que a vida é agora. Então vai lá, experimenta, testa. Que nem se você me perguntasse um livro, eu ia sugerir a Startup Enxuta, porque justamente fala sobre o princípio da startup. E o princípio da startup é isso, né? Você tem um produto e você testar esse produto e ver se esse produto funciona. E aí é você testar rápido, se errar, pivota, né? E recomeça. Se der certo, continua testando, continua seguindo. Então é por aí. Eu acho que é entrar em movimento. A vida é agora e entra em movimento. Vai testando. Testa, refaz, não deu certo, faz de novo.
E esse movimento, eu garanto que vai te levar numa direção que você vai entender, essa é a minha direção e agora eu vou. Porque foi assim comigo também. Muito bom. O meu seria assim, a mentalidade ela vem antes da estratégia, então se você está pensando em empreender, é importante que você também fique forte mentalmente. Uma segunda frase também que eu quero falar resumidamente é: você precisa ser boa, mas você também precisa parecer ser boa. De nada adianta você ali focar muito no técnico e não conseguir transmitir o quanto você verdadeiramente é boa. E isso sim, as pessoas vão onde aquela que parece ser melhor, não tem jeito. Na hora que a gente tá lá no sacolão, a gente escolhe o quê? Geralmente a melhor fruta, né? Aquela que tá mais bonita, aquela que apresenta ali maiores habilidades, formas, e isso vão fazer com você também. Então, foque nessas duas coisas, mentalidade e também parecer ser verdadeiramente aquilo que você é. Nossa, muito bom, gente. Olha que episódio maravilhoso e que temporada incrível que nós tivemos hoje. E chegamos ao fim desse episódio e dessa primeira temporada do Trias Podcast. Queremos agradecer a você que ficou até o final. E aguardem que teremos segunda temporada com muito mais histórias aí inspiradoras, né, Pri? Isso, exatamente. Obrigada a todas vocês que nos acompanharam. Obrigada, meninas, pelo episódio Obrigada, incrível de hoje. Foi ótimo ter vocês aqui conosco. E vocês que curtiram, que gostaram, compartilha com mais empreendedoras para que elas possam ser impactadas pela história hoje da Flávia, da Carla e da Tamires. Obrigada. Obrigada.